E aí, galerinha, chegamos ao nosso último dia de aula. E aí, como foi o feriado de vocês? Saíram, se divertiram ou ficaram em casa? Hoje vamos encerrar as aulas desta semana. E eu já quero dizer a você que nós vamos fazer um vídeo único. Língua portuguesa e matemática tudo junto, porque você está aí com uma atividade em mãos que tem as duas disciplinas na mesma atividade, certo? Então, a gente vai fazer um vídeo só, não vai separar. Vamos começar com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? E, novamente, eu vou estar falando com vocês sobre os pronomes. Pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. E, novamente, trouxe aqui para vocês o exemplo. Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais. E aqui, ó, eu trouxe os exemplos das frases para vocês. Eu gosto de sorvete. Tu gostas de sorvete. Ele gosta de sorvete. Tá bom? Nós gostamos de sorvete. Vós gostais de sorvete. E eles gostam de sorvete. Tá bom? Então, esses aqui são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes possessivos. Então, eu tenho aqui o quadro com os pronomes possessivos. Lembrando que o pronome possessivo, ele aparece no gênero masculino e também no gênero feminino. E quanto ao número, existe no singular e no plural para os dois gêneros. Então, ó, pronomes possessivos. Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. E feminino, minha, tua, sua, nossa, vossa, sua. Tá bom? E aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó. Minha boneca é linda. Tua boneca é linda. Sua boneca é linda. Meu boné é preto. Teu boné é preto. Seu boné é preto. No caso aqui, está no masculino. E aqui está no feminino. Nossa casa é linda, vossa casa é linda, sua casa é linda. Aqui está no plural, tá bom? Então, esses são os exemplos. E vimos também os pronomes demonstrativos, né? Este, esse, aquele. Tá bom? E como eu já falei para vocês na aula anterior, este, quando é que a gente usa o pronome demonstrativo este? Quando o objeto de quem a gente está falando está perto de quem está falando. Certo? Você está falando de uma boneca, de um caderno, de uma casa, de um carro, e este objeto está perto de quem está falando. Então, a gente usa o pronome demonstrativo este. Se o objeto está perto de quem está ouvindo, nós usamos o pronome demonstrativo esse. E aquele é o pronome demonstrativo usado quando o objeto está longe de quem fala e de quem ouve. Tá bom? Então, essa é a regrinha básica para vocês saberem quando usar um e outro. Quando é que eu uso o pronome demonstrativo este, quando eu uso esse e quando eu uso aquele. Tá bom? Espero que tenha ficado esclarecido para vocês. E agora, nós vamos para a nossa disciplina de matemática. Como eu falei para vocês, vou gravar um vídeo só, porque a nossa atividade também é uma só. Na disciplina de matemática, eu continuo explicando e fazendo a revisão desses dois assuntos, divisão e multiplicação. E eu começo com a multiplicação. Vou aqui explicar para vocês. Novamente, nós temos o número 345 multiplicado por 8. Então, vamos logo observar quem é o multiplicador. O multiplicador aqui é o 8. Então, eu vou tomar como referência, meu Deus, como está torta, a tabuada de multiplicação de 8 por 8. Certo? Então, 8 vezes 5. Eu vou aqui, 8 vezes 5 é igual a 40. Eu não coloco o 40 completo, eu boto 0. E subo o 4. Sobe para onde, tia? Sobe
para o próximo número que a gente vai multiplicar. E o próximo número é o número 4. Então, o 4 vai vir para aqui, em cima do 4. E agora eu multiplico 8 vezes 4. 8 vezes 4 é igual a 32. Então, 8 vezes 4 é igual a 32. Mas lembre que nós temos 4 aqui, que nós temos que juntar. 32 com 4 é igual a 36. Então, eu coloco o 6 e subo o 3. Para onde? Para cima do 3, que é o próximo número que nós vamos multiplicar. 8 vezes 3, então vou aqui na tabuada. 8 vezes 3 é igual a 24. Ok, 24 com mais 3, 27. Tá bom? Então, 345 vezes 8 é igual a 2.760. Tá bom? E é assim que a gente faz. E o próximo exemplo é justamente sobre a divisão. Diferente da nossa aula de terça-feira, onde eu utilizei a mesma tabuada, nessa de agora eu trouxe a tabuada da divisão para vocês, tá certo? Lembre que na última aula eu resolvi a divisão com a tabuada da multiplicação. Mas aqui eu trouxe a tabuada da divisão, porque eu quero que você saiba utilizar tanto uma quanto a outra, tá bom? Então, aqui nós temos 468 dividido para 2. É um número alto, né? Que de mente assim a gente vai ter dificuldade. Então, vamos dividir um número por vez. Vamos começar com o número 4. E, como a gente fez na tabuada nas contas da multiplicação, vamos fazer também com a da divisão. Vamos observar quem é o dividendo. O dividendo aqui é 2. Então, ó, tabuada da divisão. Dividendo 1, dividendo 2, dividendo 3, 4, 5 e assim até o 10. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a tabuada com o dividendo 2, tá bom? Então, aqui eu tenho 4 dividido para 2. 4 dividido para 2. Na tabuada aqui, ó, eu tenho 4 exato. 4 dividido para 2 é igual a quanto? 4 dividido para 2 é igual a 2. Então, eu coloquei aqui o 2, tá bom? Quando eu coloco o 2 no quociente, eu agora vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Então, eu coloquei aqui o 0. 0 não dá para dividir para 2, porque ele é menor que 2. Não vale nada. Então, eu chamo o próximo número, ou desço, ou baixo o próximo número, que é o 6. Então, bem na reta, eu coloco 6. E agora ficou 6 dividido para 2. Quando eu vou na tabuada de 6, eu consigo encontrar o número exato. 6 dividido para 2, que é igual a 3. Então, 6 dividido para 2 é igual a 3. Coloquei aqui o 3. Quando eu coloco 3 aqui no quociente, eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 2 é quanto? 3 vezes 2 é igual a 6. Para 6, nada. Então, coloco o 0 aqui embaixo do 6. Novamente, o 0 não tem como dividir para 2. Eu tenho que chamar ou baixar o próximo número. E, no caso, aqui é o 8. Na mesma reta, eu coloco o 8. Agora, eu tenho 8 dividido para 2. Na tabuada, eu também consigo encontrar um número exato. 8 dividido para 2, que é igual a 4. Tá bom? Então, eu coloco aqui o 4 no quociente. Depois que eu coloco o 4, faço a multiplicação. 4 vezes 2 é igual a 8. Para 8, nada. Tá bom? Então, aqui eu encerro a minha conta. E lembrem-se de fechar a conta de vocês, tá certo? Então, essa é a forma de fazermos a multiplicação quando o número é maior que a gente pode calcular mentalmente, certo? Espero que vocês tenham entendido. E aqui eu vou explicar a atividade para vocês. No número 1, nós temos aqui a questão da língua, da disciplina portuguesa, língua portuguesa.
Na frente da página, a disciplina é língua portuguesa. Número 1 é para você reescrever as frases substituindo os nomes sublinhados pelo pronome correto. Nós temos aqui no retângulo o pronome ele, ela, eles, elas ou nós. Então, você vai substituir os nomes, sublinhados por um desses pronomes. Letra A. Os meninos encontraram um baú com tesouro. Olha que fantástico. Os meninos encontraram um baú com tesouro. Então, é eles. Por que é eles e não ele? Porque aqui também está no plural. Os e meninos está no plural. Então, é eles. Eles encontraram um baú com tesouro. Letra B. As pombas eram vigiadas para não cortarem as folhas das árvores. Então, as pombas está no plural. Então, qual é o pronome que a gente pode substituir aqui? Elas. Elas eram vigiadas para não cortarem as folhas das árvores. O jardineiro cuida muito bem do jardim de Dona Flávia. Então, como é que eu posso substituir o jardineiro? Por ele. Ele cuida muito bem do jardim da Dona Flávia. Letra D. A árvore ficou grande e cheia de flores. Está linda. Então, como é que eu posso substituir a árvore? Por ela. Tá bom? E letra E. Eu, meus amigos e minha família estávamos presentes na festa de Natal. Você observou aqui que entrou eu, meus amigos e minha família. Então, eu não posso substituir apenas por eles. Então, quando eu expliquei para vocês, quando vem o pronome eu, a gente precisa substituir por nós. Então, nós estávamos presentes na festa de Natal. Nós quem? Eu, meus amigos e minha família. Tá bom? Então, é aqui na letra E que você vai utilizar o pronome nós. Tá bom? E as demais vocês vão saber responder. No verso da página temos umas contas para vocês resolverem. De multiplicação. Tá bom? E você vai resolver. Observem aí que você tem da tabuada do 9, aqui, sempre vai ser da tabuada do 9. Então, você vai responder essas multiplicações, por exemplo, 9 vezes 9, aliás, 9 vezes nada, nada, 9 vezes 9, 9 vezes 6, 3 vezes 9. Você vai responder. Quando você responder, aí você vai para aqui, para esse enunciado que eu coloquei aqui. Se o resultado deu 63, então você vai pintar esta parte de azul claro. Se o resultado deu 18, você vai pintar de rosa. Se o resultado deu 54, então você vai pintar esta parte de marrom. Se o resultado deu 0, você vai pintar de amarelo. Se o resultado deu 27, você vai pintar de cinza. Se o resultado deu 36, você vai pintar de marrom claro, aquele marrom bem suave. Se o resultado deu 45, você vai pintar também de marrom claro. Se o resultado deu 81, você vai pintar de azul. Se o resultado deu 72, você vai pintar de verde. E, por fim, se o resultado deu 9, você vai pintar de vermelho. E aí você vai dar um colorido para essa cena aqui, que já dá para vocês perceberem que é um bolo, tá bom? Mas aí vocês vão ver onde é que ele está, tá bom? Então, primeiro vocês resolvem as multiplicações e depois vai botando a cor indicada. Bem legal. E essa é a nossa aula de hoje, nossa última aula da semana, e eu espero que a gente tenha concluído a semana com vocês sabendo mais um pouco sobre tudo que foi estudado nessa semana. E que Deus abençoe vocês.